Riverside FM. Isso aqui é um fato, porque eu sei que todo mundo, em algum momento da sua vida, já flertou com o desvio. Aquele período em que a gente se distancia de quem realmente é, achando que está vivendo liberdade, quando na verdade estamos apenas fugindo da responsabilidade. E eu também já tive essa fase. Lá nos meus 20 e poucos anos, juntei dinheiro com muita disciplina e coragem, não para investir, nem para construir, mas para fugir. E acabei indo para a Austrália. 7 meses de uma vida que, aos olhos de muito, parecia um paraíso. Praias de filme, liberdade total, nenhuma cobrança. Mas o que era um sonho virou um pesadelo emocional. E o que parecia liberdade era, na verdade, um vazio. Um vazio maquiado de liberdade. Eu queria ser surfista, viver de boa, good vibes, sem obrigação nenhuma com a vida. Mas descobri com muita dor que liberdade sem direção é uma armadilha. Não quero fazer nada na vida. É o caminho mais curto para não ser ninguém. A alma precisa de missão, e eu estava tentando silenciar a minha. Até que vieram os choques de realidade. Trabalhei um dia lá no SeaWorld, alimentando alguns animais, um dia que marcou pro resto da minha vida. Depois, do nada, fui parar no Hard Rock, lá em Gold Coast, lavando copo, servindo mesa, ouvindo histórias em inglês que eu mal entendia. E foi ali que eu percebi. Eu não estava conhecendo o mundo. Eu estava conhecendo a mim mesmo, enxergando quem eu quase me tornei. E isso é o que gera o verdadeiro arrependimento. Porque arrependimento não nasce da culpa, nasce da consciência. Ele parece quando você olha para sua própria história e diz: eu não quero mais isso para minha vida. E mais importante ainda é quando de fato você muda. E a Bíblia nos relata isso. Quando dois reis mostram esse contraste com perfeição, como foi Saul e Davi. Saul foi escolhido por Deus, tinha tudo, mas ele errou e tentou se esconder. Justificou, se esquivou, escolheu o orgulho, e o resultado disso foi: perdeu tudo. Já Davi errou demais, cara. Um dos grandes da Bíblia que mais errou. Ele adulterou, ele matou, mas ele também se arrependeu. Ele jejuou, ele se prostrou, ele chorou, ele pediu perdão. E o mais importante de tudo, ele nunca cometeu o mesmo erro 2 vezes. E qual é a diferença entre Saul e Davi? Não é o pecado, é o arrependimento. Um cobriu, o outro assumiu. Um se perdeu, o outro foi restaurado. E essa é a verdadeira régua que eu uso para minha vida. Não me importo só com quem erra. Me importo de fato com aquele que insiste no erro. Porque o verdadeiro arrependimento, ele se manifesta na decisão de não voltar atrás, na escolha consciente de não repetir aquele mesmo erro. No basta. Sabe aquele basta que muda totalmente a rota da sua vida? Isso é o importante. E antes de usar essa régua no outro, é o que eu sempre digo, eu preciso usar isso em mim. E eu já te aconselho a fazer isso. Usa essa régua primeiro para você. Porque não existe arrependimento onde há reincidência. E não existe cura sem mudança. Dizer que mudou, mas continuar fazendo a mesma coisa. Isso é só um teatro emocional. Então, se hoje você percebe que anda tropeçando sempre na mesma coisa, para agora, respira, assume a própria bronca. Não como quem desiste, mas como quem decide. Chega, basta. Nisso aqui eu não erro mais. Porque Deus, ele não está esperando a sua perfeição. Ele está esperando a sua verdade. Porque a verdade, ela sempre começa com um basta.